Boa noite, meus amigos. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para darmos sequência ao trabalho semanal que sempre fazemos com os estudos, né, para a nossa reflexão, para a nossa meditação ao longo da semana. Hoje o nosso tema é purificação íntima, que é um espetáculo de mensagem, sempre naquele nível de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição número 18. Então, purificação íntima, mais uma orientação de Emmanuel para a nossa reflexão diária e para que a gente possa estar colocando em prática esses ensinamentos, que são lições aparentemente simples, são mensagens relativamente curtas, mas de profundo conhecimento, de profunda importância. Uma vez colocando em prática, nós então, não tenhamos dúvida, estaremos enquadrados, vamos falar assim, nos ensinamentos divinos. A gente vai estar praticando os ensinamentos trazidos pela espiritualidade, no sentido de que estaremos cumprindo as nossas funções aqui na Terra. Não temos dúvida. Nós vamos colocar para vocês aí o trecho do Evangelho que ele mesmo seleciona, está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Faremos a nossa oração e depois vamos ler essa mensagem, tentando extrair o máximo do nosso entendimento. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento a Deus, às esferas superiores, para juntos nesse momento absorvermos as energias, o campo magnético superior que adentra no nosso ambiente onde estamos. Não só na nossa casa, aqueles que acompanham de casa, mas onde quer que possamos estar, a fim de que possamos, conectados com a nossa mente, possamos absorver o conteúdo juntamente com as energias tão importantes para a nossa vida, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia espiritual. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Muito bem, muito bem. Nós vamos começar a leitura de Emmanuel para essa lição Purificação Íntima. E ele começa assim: Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam. E a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. Então a vida externa todos observam, todos veem, mas a vida íntima, só nós. O mundo interior é a fonte de todos os princípios. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus. E todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Pois, lógico, nós exteriorizamos aquilo que verdadeiramente nós somos. Então, Emmanuel, baseado na leitura de Tiago, na passagem que está lá em Tiago, ele nos acorda pela importância do nosso mundo externo também. Olha só. Em regra geral, todos somos portadores das graves deficiências íntimas.
necessitada de retificação. Então a gente tem que vasculhar o nosso campo íntimo. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. A gente sempre fala isso, né? A mudança não é fácil. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. É fácil, né? Falar, externar. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Não é fácil. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos. Olha que bacana. Isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos. Olha que visão espetacular. Apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento. No recinto sagrado da consciência. Apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo. E ele finaliza assim, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Acredito que Emmanuel, ele vai longe, profundamente, nessa visão de que não tem como a nossa mudança, que ela tem que acontecer, a nossa mudança íntima, exteriorizar. Porque quando isso acontece, nós mudamos. As pessoas observam. Não que vamos fazê-los para que o outro nos opine, nos elogie, não. Mas é algo automático. É algo que nasce de dentro. Então, quando ele fala para lavar as mãos, é porque a nossa conduta será vista, será observada. Por isso que é de duplo ânimo, porque não tem como, mudando intimamente, não mudarmos externamente. Tudo é importante na vida, na maneira que fazemos, na maneira que falamos, na maneira que agimos e expressamos mentalmente. Isso é reforma íntima, mudança íntima. E o que eu gosto nas lições que Emmanuel nos traz é que não precisa de alarde, ele é íntimo. Ele é silencioso. É a nossa consciência. É a nossa consciência
A gente não precisa chamar a atenção. A gente não precisa mostrar-se visível. Por isso que ele fala que é no recinto sagrado da consciência. E mudando o nosso pensamento, o nosso campo íntimo, nós vamos exteriorizar naturalmente. Assim como o contrário, o negativo é verdadeiro. Então, essas lições que temos trazido aqui na palavra, principalmente de Emmanuel, são lições, repito, curtas, mas profundamente importantes para o nosso espírito na vivência do nosso dia a dia. Porque se nós conseguíssemos fazer um pouquinho do que nós temos visto aqui, não tenhamos dúvida, estaríamos mudando verdadeiramente. E não esquecermos que todo o nosso movimento ele é conectado pelas forças espirituais, positivas ou negativas. Não vamos esquecer isso. E à medida que nós vamos agindo no campo do bem positivamente, nós vamos aglutinando em torno de nós mentes superiores, de espíritos que comungam com aquele tipo de pensamento. Então, as nossas provações vão continuar. As nossas dores surgirão naturalmente porque somos devedores. Mas o apoio divino, nós sentindo-os, será muito mais forte. Então não vamos esquecer disso não. Que Jesus nos ilumine, que essa lição possa florear todo o nosso dia. Até quarta-feira que vem, onde traremos um novo estudo para a nossa apreciação. Convidamos a todos para a oração final e em favor dos irmãos que mandam seus nomes para tratamento à distância por aqui ou na nossa instituição, no qual se encontram nossos cadernos de tratamento à distância. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, Mãe querida de todos nós, no qual abarca todos os espíritos ligados a nós, no campo do bem, que possamos conectar de acordo com as nossas realidades, nossas necessidades, nossos campos mentais, que possamos nos esforçar para que eles sejam superiores, para que esses espíritos encontrem em nós acesso, porque não tenhamos dúvida de que estão sempre no nosso lado. Ajuda-nos, Senhor, para que isso seja verdadeiro através de nosso esforço, através de nossas ações positivas, e que essas energias que caem do mais alto possam vir a todos nós, nos atingir no campo íntimo, no coração, na nossa mente, que o amor de Mãe Maria Santíssima visite a cada ser, encarnado ou desencarnado, que necessita do teu amor. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, amigos. Vamos aí mostrando para vocês, para ficar gravado aqui na aula, que a aula fica gravada, tá, gente? No YouTube. Então tá aí o trabalho de cesta básica que fazemos, um enxovalzinho que nós realizamos com as mães carentes, tá? Os itens tanto da cesta como do enxoval e os dados que você precisa aí para nos ajudar com a campanha permanente. Obrigado àqueles que têm contribuído conosco mensalmente. Precisamos de muita ajuda, tem demorado muito a gente juntar um valor suficiente para atendermos aí em torno das nossas famílias, em torno de 80 a 100 famílias. E assim que conseguirmos, a gente vai realizar esse trabalho e trazemos as fotos aqui para poder ser divulgada. Tá bom? Um abraço carinhoso a todos. É muito importante que você curta o nosso vídeo, dá lá o joinha, né? Comunique conosco pelo WhatsApp, a fim de que vocês possam estar sugerindo o tema, alguma mensagem e divulgando aí no nosso Instagram, né? Compartilhando aí com os seus conhecidos de suas redes sociais.
tá bom? Um abraço carinhoso, até quarta-feira que vem. Tchau.